Hoje vamos falar sobre raiz de bastardia. Importante tratarmos das raízes. O que seriam raízes aí? Toda e qualquer situação que, por vezes, acontece em nossas vidas, pode ser algo do passado, um trauma, qualquer situação que vai causar uma consequência vindoura, uma consequência no futuro. Então, existem diversas raízes. Raiz de orgulho, por exemplo, é uma raiz que, infelizmente, afeta, se não todas as pessoas. E hoje nós vamos tratar da raiz de bastardia, que também é algo fundamental, porque tem se infiltrado na nação brasileira, neste país, algo que está presente, infelizmente, até por conta de uma questão histórica. O Brasil colônia, foi colonizado, né, pelos portugueses, teve aí a ação dos índios escravos que vieram da África, e toda essa mescla, toda essa junção étnica, de uma maneira até desenfreada, causou diversas consequências nas famílias. Famílias que foram se constituindo fora dos padrões das Escrituras, fora do padrão que o Senhor instituiu na sua palavra. E isso foi gerando, né, geração após geração, diversas consequências, raízes, amarras, diversas situações que vão gerando consequências para a geração vindoura. Portanto, importante tratarmos essa questão aí, o entendimento de toda essa questão. Então, quero trazer para vocês algo que Paulo declarou ali para Timóteo, lembrando que essa carta, segunda carta para Timóteo, remete para as últimas declarações de Paulo antes de morrer. Então, essa declaração de Paulo, de fato, é muito profético e vai fazer relação com os nossos dias, e isso vai aumentando conforme nos aproximamos aí dos dias vindouros, dos últimos dias. Diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Uma palavra forte, pesada, mas que faz todo o sentido. Perceba que essa palavra de Paulo, que, claro, inspiração do Espírito Santo, em trazer para nós, nos dias de hoje, algo tão atual, algo que enxergamos ao nosso redor, diversas situações que vão corroborar com essas falas, com essas palavras de Paulo para Timóteo. Algo muito interessante. Quando nós vamos tratar sobre bastardia e as consequências, os sintomas que a bastardia causa na vida de uma pessoa, nós vamos entender conexões que estão relacionadas com isso que nós acabamos de ler nessa segunda carta de Timóteo. Comportamentos egoístas, comportamentos de filhos que desobedecem aos pais, e não só isso, filhos que tomam as rédeas dos lares da casa, os pais não têm voz de comando, não têm qualquer autoridade. Por quê? Por que disso tudo? Esse comportamento de uma geração caluniadora, uma geração traiçoeira, atrevida, que buscam os prazeres deste mundo, que não tem o temor de Deus e, consequentemente, se relacionando com o avanço da iniquidade nesses últimos dias.
Vamos, para tratar um pouco de bastardia, vamos para as Escrituras. Vamos ler um pouco sobre a vida de Jefté. Porque Jefté, ele era um gileadita, um homem valente, porém, olha que interessante, filho de uma prostituta, que Gileade gerara a Jefté. Juízes, capítulo 11. Eu quero compartilhar com vocês na tela agora a palavra, algo que nós sublinhamos aqui. Compartilhar com vocês aí a Bíblia. Então vamos lá para Juízes, capítulo 11. Então ele era filho de uma prostituta. E no verso 2 diz assim, ó, que também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Está aí a característica de um bastardo. O filho que foi gerado fora de um casamento instituído conforme o padrão que o Senhor colocou aos homens. No verso 3 diz que Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele. Olha que interessante aqui. O comportamento de Jefté, de fugir da presença do habitat, do lar, e ele se envolver com homens levianos. A palavra aqui de homens levianos é reik, que significa vazio, vão, não serve para nada. Então, bem interessante essa passagem aqui. Aí a gente já consegue entender algumas características que algumas consequências aí para um filho bastardo. Então nós percebemos algo que o Senhor já vem ministrando no nosso coração acerca do comportamento. Me lembro de uma dos estudos que nós tivemos aqui, muitas das vezes a gente vem falando, né? Raiz de rejeição, raiz de orgulho, raiz de bastardia, e por vezes a gente pergunta, né? A situação aconteceu, eu fiz isso, teve uma situação que, por exemplo, as pessoas, uma pessoa, eu não lembro quem foi, ela teve a atitude de fugir da casa para constituir uma família fora da vontade do pai, da mãe, ou do consentimento do pai ou da mãe. Diversos comportamentos, são comportamentos que vão relacionar com a falta de paternidade, raiz de orfandade, raiz de bastardia, raiz de rejeição, raiz de orgulho. São várias raízes, e nós, quando tratamos de raiz de bastardia, a gente percebe que sintomas, comportamentos, ações, elas vão fazer sentido de alguma coisa que aconteceu no passado, seja com aquela pessoa, e que vai fazer também relação com os pais. Por vezes aconteceu também com os pais, e isso foi transmitido aos filhos. Os filhos passam a sofrer por conta da iniquidade dos pais. Então, isso é muito importante, e nas Escrituras nós conseguimos enxergar que isso existe. A própria palavra de Deus fala acerca disso, a necessidade de nos colocarmos diante do Senhor para fechar as brechas, para que esta iniquidade, este comportamento, essa raiz, ela não venha ser transmitida à geração vindoura, à posteridade. Então, isso é muito importante. Aqui na história de Jefité, nós já percebemos um comportamento que vai fazer relação com a bastardia. Mais adiante, o que acontece aqui? Os filhos de Amon passam a oprimir Israel. E aí, eles vão buscar socorro para Jefté. Acontece todo um cenário ali, então eles vão pedir socorro a Jefté. Então os anciãos ali de Gileade, provavelmente conhecendo ali a fama de Jefté, por ele ser valente, né, caminhar entre os levianos, provavelmente, né, vamos colocar aqui... Senhor, a própria Bíblia, no versículo 1, fala, ele era valente, ele era homem valente, mas ele tinha esse porém. Porém,
filho de uma prostituta. Isso. Era, então, Jefté, um gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Exato. Então, por ele ser valente, eles buscaram Jefté para pedir socorro. E olha só que interessante esse diálogo aqui, ó. Os anciãos disseram, porventura... Vem ser nosso chefe, Isso. para que combatamos contra os filhos de Amon. E aí Jefté responde a eles, porventura não me aborrecestes a mim, não me expulsaste da casa do meu pai? Por que vocês vêm agora aqui, ó? Quando vocês estão em aperto? Um ressentimento, né, na fala, né? A gente percebe o quê? Esse ressentimento. Vou ler de outra forma. O ressentimento é o mesmo. Porventura não me aborreceste a mim, não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim, agora que estás em aperto? Independente de como a gente fizer a leitura desse texto, com expressão, sem expressão, vai demonstrar esse ressentimento da parte de Jefté. A hora que eu estava lá, vocês me expulsaram. Agora vocês querem que eu vou lá acudir vocês? Então, responderam os anciãos, disseram para Jefté, por isso mesmo, tornamos a ti, vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos da cidade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der a mim, então vos serei por cabeça? Ou seja, perceba aqui que Jefté começa a entender aqui a proposta dos anciãos e a necessidade de se sobressair, ser cabeça de Gileade. Provar algo para alguém, provar algo para a família, provar algo para o pai, provar algo para os irmãos que os expulsaram, provar que ele é bom em alguma coisa. Exatamente. Aqui nós já percebemos aqui uma raiz também de orgulho. Por quê? Por conta dele estar vulnerável, de uma situação em que ele foi colocado, ele foi um filho bastardo, não foi tratado isso, não foi colocado no altar do Senhor, não foi colocado em arrependimento. Os pais não fizeram isso, e todas as consequências desta bastardia foi gerando consequências para o próprio Jefté. E Jefté também, movido por essa raiz, também o orgulho se infiltrou, diversos sintomas se infiltraram ali nele, e isso foi gerando nele amargura, rejeição, pensamentos, sentimentos, e nós percebemos aqui com essa leitura, né, a síndrome de Jefté. O que seria uma síndrome? Síndrome é um conjunto de problemas, um conjunto de diversos sintomas que envolve uma certa patologia aí. Digamos, seria mais ou menos isso, porque síndrome envolve diversas situações. Então, nós chamaríamos aí da síndrome de Jefté. A raiz de bastardia envolve diversos sintomas. E é isso que nós precisamos discernir. No decorrer aqui da apresentação, vamos falar de alguns sintomas, falar de alguns comportamentos, e aí nós precisamos nos colocar diante do Senhor e realmente lançar na cruz o que precisa ser lançado. Vamos voltar aqui para a apresentação, porque antes de voltar para a apresentação, eu quero colocar para vocês aqui uma situação, que quando Jefté ele foi conduzido para livrar Israel das mãos dos filhos de Amon, ele fez um voto. Ele fez um voto. E esse voto provocou algo terrível. O que aconteceu aqui? No verso 29, diz que Jefté ele foi contra os filhos de Amon, e depois disso Jefté fez um voto ao Senhor. E ele disse assim, ó, se com efeito, isso no verso 30, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Olha só que voto é esse, gente. Olha o voto. O que aconteceu? Ele foi lá, combateu, venceu, e ele foi, né, cumpriu o voto. No verso 35, quando ele viu a sua
No 34. Vindo, pois, Jefté de Mispa à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes, com danças, e era filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. A única filha. A única esperança de perpetuar, de dar continuidade à geração, à posteridade, à linhagem de Jefté. E a única filha foi a que saiu na porta. E aí ele rasgou as vestes. E aí ele disse: Ah, minha filha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Olha essa fala, irmãos. A causa da minha calamidade. Que palavra pesada de Jefté. Ele fez um voto de tolo, né? Um voto totalmente assim equivocado, um voto sem sabedoria alguma. E aí quando a filha dele, porque de fato quando o pai retorna da batalha, quem que aparece na porta, irmãos? Para saudar, para festejar os filhos, a família. Olha só o que a bastardia causa. A única filha apareceu na porta. E aí, por ele ter feito aquele voto sem sabedoria, e ainda colocou que a causa da calamidade dele era a filha. Olha só o pensamento, a mente dele. O que acontece, né? Muitas pessoas envoltas dessa raiz de bastardia, ela não vai... os sintomas que ela vai apresentar vão ser em diversas áreas. E algumas dos sintomas, eles estarão no ego. A gente vai ver, então, alguns sintomas relacionados ao ego, à escravidão na área do ego, que faz com que a pessoa haja, fale de alguma coisa, né? Então por exemplo, essa escravidão no ego, vão estar ali a autorrejeição, a rejeição por si só, né? Autodefesa, uma tortura de si mesmo, autoelogio, autodestruição, egoísmo, falso moralismo, ódio de si mesmo. Então, são manifestações no ego, né, dentre outras, né, são manifestações do ego que demonstram que ele estava em escravidão. Então, quando ele fala assim, ó, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, ele está lançando sobre ela a causa da sua tortura de si mesmo. Ele está lançando sobre ela a causa da sua autodestruição. Porque daquilo que ele fez um voto, ele não podia voltar atrás. Então agora ele ia se autodestruir, porque agora ela era a causa da calamidade dele, da dor dele, né? O voto que ele fez, agora a culpa seria lançada sobre ela, porque ela é a causa da calamidade que vai vir sobre ele por causa da morte dela. Então isso é terrível, irmãos. Olha só, um voto sem sabedoria e a única filha, né? Ele perde. Quando você lê a continuidade da história aqui, é algo que impactou todo Israel, né? Toda ali a comunidade, e aí tanto que eles passam... Virou um costume na comunidade de Israel. E as filhas de Israel, né? Saem por 4 dias, de ano em ano, para cantar em memória da filha de Jefté, ou Gileadita. Então, algo muito forte, muito profundo, que o Senhor deixou registrado aqui no livro de Juízes, sobre essa questão da bastardia. Ele não teve geração. Acabou a geração, perdeu, né? Morreu, extirpada. Não teve mais continuidade desta geração. Quando nós vamos para... Deixa eu até colocar de novo aqui na apresentação. Não sei se alguém quiser falar alguma coisa, quem quiser perguntar. Como é que está aí o assunto, meus irmãos? É um assunto leve. Pastor a Evelyn e o pastor Ricardo, eu queria perguntar o seguinte, se tem sentido, né? Na verdade está no Antigo Testamento, mas o chamado de Jesus é negar a nós mesmos, né? E aí, Ezequiel 18, que fala que os filhos não podem carregar, assim, se eu entendi um pouquinho do que o senhor falou da raiz de bastardia, talvez eu não tenha entendido nada, né? Mas, assim, essa raiz de bastardia são sintomas, né, dessa síndrome, conforme a Evelyn falou, mas a pessoa que caminha no caminho de Jesus negando a si mesma, ela vai ter que abandonar cada sintoma desse, porque ela tem que nascer de novo, então o velho tem que morrer todos os dias, para que ela nasça de novo. Então, aquilo que
que aí você acaba não carregando aquelas coisas que os seus pais ou seus... se tem sentido isso, de que alguém que tinha parentesco com você, que tinha aquela atitude que passou para a sua segunda geração, para você, você negou e você parou ali. E aí você passa a viver uma vida de renovo. Se tem sentido isso que eu estou dizendo. O que acontece? Posso responder? Pode. Não se trata apenas da questão do negar, mas do confessar as iniquidades dos pais, né, confessar as iniquidades dos nossos antepassados, e daí, então, dali para frente, sermos libertos daqueles sintomas que vêm, porque não é uma escolha nossa, eu escolho viver sem esse sintoma. Eu estou olhando para esse sintoma e esse sintoma está denunciando algo na minha vida. Esse sintoma que vem de geração em geração, né, a gente vai olhar sobre gerações passadas, esse sintoma que vem de geração em geração, ele está denunciando que existe algo na minha vida, na vida da minha família, que precisa ser analisado com mais força, sabe? Que precisa ser cavado um pouquinho mais para eu chegar nessa raiz, para eu poder entender aonde está essa raiz, qual que é o problema. E aí, quando eu reconheço, quando eu olho e eu entendo, eu discerno, bom, isso aqui está se repetindo, aconteceu isso com a minha família, minha mãe era assim, minha avó era assim, estava todo mundo assim, minha irmã também é assim, agora eu sou assim. Então, quando eu olho para essas coisas passadas, né, a gente pega todas a raiz todinha aqui, esses sintomas que a gente está apresentando, que a família apresentou, e vai então lançar na cruz do Senhor. Quando eu vou lançar na cruz do Senhor, eu vou lançar em arrependimento. Partindo disso, de eu me arrepender daquilo que nem fui eu, às vezes, que cometi, é uma coisa que vem dali de trás, né? Daniel, ele vai lá em Levítico 26, na leitura dele, e ele percebe que ele precisa orar pelos pais, ele precisa orar pelas gerações anteriores para que Israel fosse salvo dali para frente, né? Para que Israel não fosse mais aprisionado, não ficasse mais cumprindo sentenças, né? Os 70 anos do cativeiro estavam acabando. Mas o que ia acontecer com Israel dali para frente? Então ele vai e faz uma oração, ele começa a buscar na lei, ele busca na lei o motivo daquilo, do porquê que eles ficaram aqueles 70 anos cativos, né? Por que eles estavam cativos? E aí ele percebe que, lá em Levítico 26, acho que se eu não me engano é o versículo 10. Coloca aí para nós, fazendo favor. Mas vai falar dessa oração que ele precisa fazer, que não é uma oração somente sobre ele, sobre a vida dele, mas é uma oração que vai remeter ao passado. Há também isso. Mas se confessarem a sua iniquidade, é o 40, não é o 10 não, gente. Mas se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente comigo, pelo que eu também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra de seus inimigos, e se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Então o Senhor, ele vai se lembrar não só da geração dele que está orando, mas ele vai lembrar do filho, dali para frente, a geração vai ser uma geração que vai ser limpa dali para frente, vai ser uma geração purificada, uma geração que não apenas escolheu negar esses sintomas, mas uma geração que foi liberta desses sintomas. Eu queria falar, assim, eu quero só entender, porque eu ainda não entendi. E Ezequiel 18, que fala que Deus diz que esse provérbio, que os pais comeram as uvas e os filhos embotaram. E Deus prossegue ali, o filho não cometendo a mesma iniquidade do pai. Ele entra nisso aí, me explica. Vamos colocar a passagem, qual que é Ezequiel 18? O título inteiro de Ezequiel 18, que vai ali falar da iniquidade dos pais nos filhos, se o filho fizer a mesma coisa. A sequência, né, que o pessoal entende como maldição hereditária, né? Eu queria só entender. Tá, é porque assim, a questão, o Senhor, ele vai proferindo palavras contra os filhos, né? Os filhos ali de Israel. O que acontece? Eles estavam perseverando na iniquidade, no pecado, eles não confessavam, eles não se arrependeram. E o que acontece? Todas as consequências, as atitudes, eles vão transmitindo isso para a geração vindoura. Então, tem essa questão. E aí, claro, aquele que entra no lugar de arrependimento, o arrependimento genuíno, ele cancela toda essa questão. Nós vamos colocar aqui na sequência da apresentação todas essas questões que envolvem a iniquidade dos pais, a consequência disso para os filhos e a necessidade de entrar neste lugar de arrependimento genuíno, porque não se trata apenas de uma
de uma palavra lançada em um dia, mas um processo de descer níveis de consciência. É um nível de consciência que precisa ser ampliado aí. E aí você tendo mais consciência de tudo aquilo que aconteceu no âmbito espiritual, dessas raízes, dessas setas do inimigo, das armadilhas de engano, do pecado, da iniquidade, você começa a se aprofundar mais no arrependimento, envolvendo não só a sua vida, mas todo esse arrependimento vai alcançar também aqueles que fizeram parte desta rede, neste caso a rede familiar, né, dos pais também, né? Então, muito interessante aqui. Nós podemos ler aqui Ezequiel 18 para poder esclarecer essa passagem. Vamos ler aqui. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Com a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada dos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, onde que tá? Você levantou. E não cumprires todos aqueles deveres, cadê? Aqui. Mas antes, comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto. O sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que o seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir-no com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. E o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, e a justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre estes. Mas, se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então, olha só, ele tem que observar os estatutos, né? Certamente viverá. E o Senhor foi claro aqui, é necessário que ele esteja atento aos estatutos. Nós antes de lermos aqui Ezequiel, nós lemos uma parte do estatuto, da lei, da Torá, que foi Levítico 26, 40, onde o Senhor dá a instrução, o estatuto, o mandamento, de que, para que haja continuidade, o Senhor abençoe a geração futura, era necessário o quê? Que haja arrependimento das iniquidades, inclusive as iniquidades dos seus pais. Então, este filho que passar a cumprir os estatutos, inclusive tapando as brechas, as iniquidades passadas, e vivendo integramente, de forma íntegra, diante do Senhor, certamente viverá. E a iniquidade do seu pai não vai atingir a vida dele. Por quê? Porque ele fechou a brecha. Ele se colocou diante do Senhor. Ele é reparador de brecha.
Então, a iniquidade do pai, então, é cancelada. Então, a posteridade vindoura passa a ser abençoada pelo Senhor. Deu para compreender, irmã Poliana? Deu, agora eu entendi. Agora eu entendi. Posso fazer um adendo dentro disso que vocês acabaram de falar? Só terminar, pastor Gal, rapidinho. É porque tem a Neuza Etioquia, não sei se o senhor conhece. Então eu sou totalmente contra o que ela pregava, entendeu? Não sei se o senhor concorda com isso. Neuza Etioquia. Neuza Etioquia? Neuza Etioquia. Uma japonesa que fazia quebra de maldições, de paz e tudo. Foi aqui nos anos 80, aqui em São Paulo, entendeu? Entendi. E aí, vou anotar muita coisa do que ela dizia não era bíblico, entendeu? Eu sou totalmente contra. Não deu muito. A senhora pode repetir o que a senhora falou? Eu não entendi acho direito. Que tem que desligar seu microfone, pastor. Desculpa. A Neuza Etioquia, eu acho, é uma missionária, se eu não me engano, ou ela é missionária ou ela é pastora. Eu acho que o irmão Cristiano deve saber, conhecer. O irmão Cristiano conhece bastante coisa aí. Dos anos 80, apesar de que o irmão Cristiano é novo, né? Não vai lembrar dessa época. A Luciana sabe. E ela tinha um negócio de fazer orações pela quebra de maldição, dos pais, dos avós e tudo. E nos anos 80. E ela evoluiu bastante aqui em São Paulo com isso. Só que ela misturava com... Eu por causa do livro de Ezequiel 18, eu sempre achei que o que ela pregava era heresia. Uhum. Entendi. É por isso que a gente precisa analisar um compêndio, né? Porque existem instruções para nós fazermos isso. Né? Não olhar... Se a gente for olhar para o Velho Testamento, a gente tem que olhar para o Velho Testamento de modo completo. Né? Que para mim não é velho nem novo, né? Para a Bíblia, né? Mas olhar para o Antigo Testamento, antes de Jesus, a gente olha ele de modo completo. Então, quando eu olho para Deuteronômio, por exemplo, eu vejo ali que o Senhor, ele abençoa até 1000 gerações daquele que se arrepende. Porém, os versículos antes falam que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então, a Bíblia diz isso ali em Deuteronômio. Tem um mas ele abençoa até 1000 gerações daquele que se arrepende. Então existe uma necessidade de arrependimento, existe um buscar, um se arrepender, um tapar a brecha, um ser um reparador de muros, né? Eu estava aqui até com a Bíblia aberta aqui para falar de Oséias, no capítulo 4, que diz assim, tá aqui acontecendo, ele está anunciando aqui os pecados de Israel, e aí ele fala assim, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídio. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha só o que Deus está falando aqui. Que porque os pais se esqueceram dele, ele vai se esquecer dos filhos. Ora, o que é isso? Senão, um Senhor trazendo a gente a olhar para as próximas gerações. Trazendo para nós a necessidade que nós temos de parar em nós realmente tudo aquilo que foi feito de ruim para trás e daqui para frente abençoar as próximas gerações. Então, nós precisamos olhar de fato como uma completude, né? Ezequiel, ele está trazendo ali a questão de morte. Realmente, ninguém vai morrer pelo pecado do outro se não foi ele que cometeu o pecado. Agora, quando a gente fala de raízes, quando a gente fala de sintomas, a gente pode até não morrer. Mas o que a gente vai ver, às vezes, famílias que não são prósperas no âmbito de ter um relacionamento saudável. Não tem prosperidade em nenhuma área da sua vida, não tem prosperidade com os filhos, não tem prosperidade com a esposa, nos relacionamentos, não tem prosperidade aí financeira, de várias formas, sabe? Não só de dinheiro, mas de várias maneiras ela não prospera em nada, né? Não tem prosperidade, às vezes, na saúde, porque existe ali sintomas sendo evidenciados que só falta lançar na cruz. Pastor Klaus.
Paz, irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Graça e paz a todos. Muito interessante esse tema, viu? Deus seja louvado. E eu quero aqui fazer uma ressalta dentro disso que os irmãos falaram aí, que há um tempo atrás eu tive uma conversa muito produtiva com o irmão Ricardo e a irmã Evelyn a respeito desses assuntos que eles estão tratando agora. E após eu começar a seguir os conselhos que me foram dados, né, e após a conversa que tivemos também, em que eu abri assim toda a minha vida para os irmãos, como um livro mesmo, falando detalhe por detalhe, passou a haver paz na minha casa, entre meus filhos, porque eu falei para eles que estava havendo uma contenda muito grande entre meus filhos. Meus filhos não tinham paz, eles não se amavam, e agora minha casa, graças a Deus, está em paz. Aleluia. De vez em quando eles têm a briguinha deles, assim, de adolescente mesmo, normal, sabe? Às vezes mas não tá mais como antes, daquelas ofensas pesadas, de um chegar até a desejar a morte do outro, sabe? Por quê? Porque para a glória do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Eu fui orientado e instruído a orar pedindo a Deus misericórdia pelo pecado dos meus pais, porque os irmãos não conhecem a minha história, eu ainda não contei para os irmãos aqui, não contei o testemunho, né? Mas o irmão Ricardo e a irmã Evelyn sabe que é bem pesado sobre essa questão de bastardia, orfandade. Eu mesmo, depois que a minha mãe morreu, eu ainda tinha 16 anos de idade, eu não queria saber de voltar para a casa do meu pai, né? Eu já estava na igreja, mas eu preferi morar sozinho, porque para não voltar para o lar do espancamento, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus, e aqueles irmãos que estiverem aí participando, prestem atenção, e se tiver algo que precisa ser feito, faça. Lança nos pés do Senhor, se humilha, peça a Deus, examina todas as áreas da sua vida, né? Porque sempre tem alguma coisa, irmão, que não foi lançada nos pés do Senhor, sempre tem algo. E quando eu conversei com o irmão Ricardo e a irmã Evelyn, eu percebi que eu tinha algo que eu ainda não tinha lançado nos pés do Senhor, viu? Então, que Deus continue abençoando o estudo dos irmãos aí. Amém. Amém, pastor. Amém. Louvado seja Deus. E é isso, irmãos. É algo que o Senhor vem falando conosco durante o dia a dia. Exato. É no relacionamento com o Senhor que, por vezes, nós recebemos uma certa lembrança, veio aquela memória. É o Senhor te sinalizando para que você possa retomar aquela memória, discernir o que aconteceu ali e se teve algo que precisa ser lançado diante do Senhor. E isso vem acontecendo com aqueles que buscam a presença do Senhor, buscam se santificar, buscam estar no Senhor, né, se posicionando neste propósito dos últimos dias, principalmente, que não haja nenhuma amarra, nada que venha frear você nessa trajetória de fé. Conosco acontece isso. Até lembrando de algo recente aqui, envolvendo meu avô. Meu avô veio fugido de Minas Gerais para Mato Grosso do Sul, porque acidentalmente lá se envolveu na briga e matou o rapaz lá. Aí a família do rapaz queria matar ele veio fugindo para Mato Grosso do Sul. Eu fiquei sabendo agora, um ano atrás, menos de um ano. E aí precisava lançar diante do Senhor, porque isso gera o quê? Consequências nas gerações. Eu, como servo do Senhor, como filho de Deus, eu preciso lançar diante do Senhor as consequências que isso foi gerando nas gerações, na vida. Foi meu avô, foi meu bisavô. O bisavô. O avô foi como um andarilho, praticamente. E aí, meu avô passou a andar como um andarilho, errante. Ele perdia propriedades. Então, o meu bisavô, que perdeu todas as propriedades por vir fugindo, então, o meu avô não tinha, né? Meu bisavô gerou meu avô, e meu avô começou a ter sintomas. Ele perdia a propriedade, ele não tinha imóveis, ele se envolveu com jogos. Então, são consequências, e isso passou para o meu pai, né? Algumas coisas, meu pai tinha alguma dificuldade. E eu, como passei a discernir isso nas escrituras, a necessidade de me colocar na brecha pela iniquidade dos meus pais, porque isso está escrito em Levítico 26, verso 40, que Daniel fez. Olha que Daniel era justo, íntegro, temente a Deus, orava 3 vezes ao dia, e ele se colocou na brecha pelas iniquidades de seus pais. Quanto mais cada um de nós aqui.
Então, é um exemplo. Daniel é um exemplo que eu vejo e que eu preciso realizar também. É um servo de Deus, é uma testemunha, porque ele se colocou com pano de saco e cinza, em arrependimento. Isso não é característica de uma testemunha, irmãos? A prensa do azeite, Daniel chorando, lamentando. Olha, se você ler e meditar na oração de Daniel 9, você vai perceber isso que a gente está tratando aqui. Então, é algo muito profundo, algo que envolve, né, aqueles que buscam se santificar, se colocar na brecha. A prensa do azeite está aí, o pano de saco está aí. Você quer se posicionar como testemunha? Esse é o caminho. É interceder, chorar, prantear, pelos de perto e pelos de longe, como fez Daniel. Então, isso é muito importante, muito importante. Vamos voltar aqui para a apresentação. Acho que o Davi queria falar alguma coisa. Davi tá falando desculpe, meu irmão. Irmão David, pode falar, meu irmão. Oi, irmão. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Então, a respeito disso daí, eu queria perguntar duas coisas. Apesar que a irmã Evelyn já esclareceu que não é para morte, né? Ou seja, a raiz, né, de bastardia não é para, não significa salvação, né? E nem perdição, né? Mas se essa pessoa, né, ou esses antepassados nossos, eles pecaram, fizeram coisas muito graves e a gente não sabe. Por exemplo, carregaram para eles, vamos dar um exemplo aqui, são um filho de um assassino, por exemplo, e ele não sabe que o pai dele matou ninguém e tal, e não sabe por que ele está nessas batalhas espirituais. É só uma oração, é só ele... Por exemplo, nós mesmos, a gente vai lá, eu não sei algum pecado do meu pai ou da minha mãe, é só eu lançar aos pés do Senhor, mesmo na oração, mesmo assim, vou simplificar, tipo assim, ó, eu tô lançando aqui e, Senhor, eu não sei o que eles fizeram, se eles fizeram alguma coisa que eu aqui eu não sei, ou a minha esposa também a mesma coisa, se é válido isso, ou se realmente a gente precisa saber para buscar na raiz, né? Porque o nome já fala, raiz, né? Eu vou explicar sobre isso, né? O que a gente pode fazer? De modo geral, a gente pode fazer uma oração mais abrangente mesmo. Senhor, né, eu quero colocar os pecados, a gente pode ir citando pecados que às vezes a gente não sabe que foi cometido, tem alguma... Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas o que a gente pode pedir para o Senhor? Pedir revelação, pedir realmente assim, que o Senhor ele nos traga clareza do que exatamente nós precisamos orar. E como é que a gente vai saber sobre o que orar? É investigando, é cavando, né? É buscando, numa conversa com familiares, perguntar, saber como que era a vida. Você tá com os tio antigo, assim, sabe? Esses tios mais idosos, que eles gostam de contar história. Você vai pegando as histórias, vai pegando os sinais e olha sempre para os sintomas. É por isso que a gente vai falar dos sintomas. A gente vai entrar agora nos sintomas. E quando a gente olha para os sintomas, aí a gente fala, puxa, eu tenho que cavar. Ou então fala, não tenho nenhum sintoma desse aqui, tá tudo bem comigo aqui. Mas se tiver alguma coisa, o senhor revela, né? Mas eu quero trazer um exemplo, que eu gosto muito desse exemplo, que é de uma pessoa conhecida nossa, de uma amiga nossa, que é um exemplo, assim, muito forte. Eu acho que eu já contei esse exemplo em alguma reunião, talvez com o pessoal de Curitiba, não sei, acho que eu já contei esse exemplo aqui. Mas foi assim, essa nossa amiga, ela tinha um problema no joelho. E a mãe dela tinha um problema no mesmo joelho. E, de repente, a filha começou a apresentar um problema no mesmo joelho. A filha dançava na igreja e tal, e começou a apresentar um problema no mesmo joelho. E aí, a filha ia precisar fazer uma cirurgia sem nem saber o que é que tinha no joelho para poder abrir para ver qual que era o problema. E aquilo, assim, ia trazer muito transtorno, né? Para a jovem, para a moça, que ia ter que parar de dançar e tudo mais. Então, a minha amiga, ela se colocou em oração, pedindo ao Senhor para que o Senhor revelasse para ela o motivo daquelas dores no joelho, o motivo daquilo, porque ela olhou para o quê? Olhou para o sintoma. Ela com problema no joelho, a mãe com problema no mesmo joelho, agora a filha com problema no mesmo joelho, opa, olha o sinal aí, né? É uma recorrência, é um negócio crônico, o que está acontecendo? Então, vou olhar para isso aqui agora. E ela foi buscar no Senhor. E quando ela foi buscar no Senhor, o Senhor não respondeu para ela na oração. Ela dormiu e o Senhor deu para ela um sonho. No sonho, ela teve uma visão no sonho, viu um homem que se parecia muito com a foto de um bisavô que ela conheceu por foto, né? O bisavô que ela conheceu por foto.
E ele olhava para aquele homem aparentava o bisavô, mas não era o bisavô, mas se parecia muito. Então ela entendia que era um familiar. E esse homem, no sonho dela, estava cometendo um ato sexual de bestialidade, né, com um animal, de joelhos com esse animal. Quando ela acordou apavorada, e ela falou assim, Senhor, o que é isso, né? Porque ela acordou lembrando daquele sonho. E aí o Senhor trouxe a memória dela, você orou e você pediu que eu trouxesse a luz. E eu estou trazendo para você a luz, o motivo para você orar. Ela falou, bom, pelo sim, pelo não, eu vou orar, né? E ela foi e ela orou. Confessou aquela iniquidade que ela viu no sonho, se arrependendo daquele ato. Gente, na mesma semana, a mãe dela ligou para ela e falou assim, filha, você acredita que eu não estou mais tendo dor no meu joelho? Daí, dali a pouco, ela percebeu que ela também não estava tendo dor, e a filha parou de ter dor no joelho, e simplesmente ninguém fez cirurgia naquela casa. Foi todo mundo curado dessa enfermidade no joelho. Lembrando que enfermidade é espiritual, gente. A raiz das enfermidades é espiritual. Então, olha só, um pecado confessado que ela sequer fazia ideia que havia sido cometido. Deus trouxe em sonho para ela aquele ato repugnante para que ela pudesse, então, orar, se arrepender e liberou a família dela, liberou até a mãe, que é a geração passada, liberou ela, liberou a filha, para a glória de Deus. Eu gosto muito desse testemunho dela, porque assim, eu conheço ela, eu lembro da filha dela parando de dançar na igreja, sabe, triste, mal, mancando, as duas mancando. Gente, nunca mais elas tiveram um problema naquele joelho. Então, Deus, ele traz a luz, ele traz clareza, ele traz revelação. Se houver necessidade, traz. Exatamente. Né? Se houver necessidade, gente, e fiquem atentos, porque o Senhor dá sinal. Gente, um dia eu tive um sonho assim, um sonho que parecia na hora nem ter muito sentido. Mas quando eu acordei, que eu comecei a meditar e a ruminar naquilo que tinha acontecido, na hora o Senhor me levou lá atrás, no passado, quando usavam, né, usavam o dinheiro que eu suava, porque suor é sangue, né, trabalho. A alma, né, do homem, ela está no sangue. Né? E sangue mesmo que corre nas nossas veias, mas o nosso suor também é uma forma de sangue, né? Os líquidos que a gente, líquido seminal, né? Tudo isso é sangue. Então, alianças, né, nas relações sexuais, é aliança de alma, aliança de sangue. Temos que ter muito cuidado com todas essas coisas. Mas o Senhor me trouxe lá atrás que o dinheiro que eu ganhava, um dinheiro suado, outra pessoa pegava aquele dinheiro e financiava drogas. Pegava aquele dinheiro lá, ia lá na boca comprar droga com o dinheiro que eu trabalhava, sabe? Então, aquilo ali foi tão pontual e tão necessário para mim, aquela revelação, um sonho, gente, um simples sonho. Mas na hora o Senhor me fez lembrar daquilo que acontecia, né? E a gente orou, e a gente colocou diante do Senhor. Senhor, amém. O Senhor trouxe a luz, é porque o Senhor quer limpar, quer livrar. E eu sempre falo da cebola. Vocês vão sempre me ver falando da cebola. Para a gente chegar no centro da cebola, a gente tem que ir tirando pétala por pétala. É camada por camada. Hoje eu posso não estar enxergando tudo, mas eu vou tirando. E à medida que eu vou tirando, o Senhor vai trazendo mais revelações. E todo dia a gente vai se limpando dessas coisas nojentas, imundas que ficaram para trás, em nome de Jesus. E a questão de Daniel, para mim, de novo, tão claro. Daniel orou pelos de perto e pelos de longe. Sim. Daniel não tinha ciência de todos os pecados de cada pessoa da casa de Judá, da casa de Israel, mas ele desceu, ele desceu níveis profundos. Então, o coração dele, inclinado no arrependimento, o Senhor olha o coração. Com certeza, se tiver algo específico, o Senhor vai revelar para os seus servos. Amém? Ficou claro, irmão David? Ficou sim, irmão. Deus abençoe. Amém. Vamos aos sintomas. Acho que a gente vai começar aos sintomas. Nem terminamos ainda. Estamos na Jefté ainda. Estamos na Jefté ainda. Mas vamos lá. Vamos indo aqui. Uhum. Então, assim, irmãos, nós lemos aqui Jefté. E dele, a consequência, ele deixou de ter uma posteridade. Ele perdeu, ele não teve mais genealogia. Acabou em Jefté. A filha única dele morreu. Então nós percebemos aqui algo muito interessante. Eu trouxe aqui Deuteronômio 23, verso 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Olha só o peso de um bastardo, de um filho bastardo. E a necessidade de entrar
em lugares de arrependimento para cancelar isso aí. Porque eu grifei aí a 10ª geração, porque essa palavrinha de 10ª vai remeter a dízimo. E dízimo, conforme nós apresentamos aqui, estudos passados, vai relacionar com a igreja. Ela é primícias para o Senhor. Ela é separada para o Senhor. Então aqui, diz em Levítico 27, 32, no tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor. Muito profético isso aqui. O dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, a questão da bastardia, ela gera tantas consequências que ela é capaz de frear um filho de Deus que foi chamado para ser a igreja do Senhor, para ser dízima, para ser primícia, para ser santa, santificada, separada. Uma congregação, ela não entra. Se ela não entrar em lugar de arrependimento. Irmãos, quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando de fundamento, de Páscoa, de perdão, de entrar neste lugar. É de iniciar uma trajetória de fé em Cristo Jesus. É lançar na cruz, é lançar no altar de sacrifício para começar uma caminhada de obediência no Senhor. E então avançar nos propósitos que o Senhor confiou na sua vida. Nós estamos tratando aqui de coisas fundamentais. Perdão de pecados. Confissão de pecados, de iniquidade. Isso é muito importante. Isso é profundo. Isso aqui é profundo no sentido de libertação. De algo, de cura, de libertação. Para avançar no propósito do Senhor para os últimos dias, é necessário limpeza. Nós precisamos nos limpar, nos purificar. Cura, libertação. Isso é muito importante. Vamos avançando aqui. Irmã Marta, pode falar, irmã. Nossa, é muito complicado isso. Eu não sei nem o nome dos meus avós, bisavós. A minha mãe não conheceu nem o pai dela. Quando ela nasceu, tinha 3 meses que o pai dela tinha morrido. Ela não sabe nada do pai também. E eu sei, assim, pouca coisa do passado da minha mãe também. Não tanto, mas pouca. O meu pai também não tem nem ideia de quem eram os pais dele, avós, nada. Nada. Então, assim, é uma situação meio complicada. No caso, por exemplo, não tem como a gente pedir perdão pelo que a gente não sabe o que eles cometeram. Uhum. Exato, e aí entra o caso da gente fazer uma oração bem genérica mesmo, entra o caso da gente fazer uma oração ampla. Oração, ela nunca é demais, nunca é demais. A gente orar, por exemplo, assim, falando, né, colocando, lançando na cruz, Senhor, eu quero lançar, Senhor, diante da sua cruz, né, situações que porventura venham ter acontecido, a gente vai falar de forma ampla, isso não tem como, não existe um problema, né, da gente fazer essas orações. Igual, Irmã, por exemplo... meu pai tinha um avô que ele era um fazendeiro italiano e ele foi muito perverso, era da época dos escravos, né? Ele tinha uma fazenda que ele plantava uvas e fazia vinho. E ele foi muito perverso. E a bisavó do meu pai, também era uma italiana, né? Ela era uma pessoa extremamente generosa. Ela pegava a comida e enterrava no chão para poder dar para os escravos, para sobrar comida para os escravos. E ele um dia descobriu e ele botou ela para fora de casa. E ela foi morar numa cidade onde ela passou muita necessidade, pobreza. E a cidade inteira conhecia ela pela generosidade dela. Então, o cemitério da cidade tinha o nome dela, da minha bisavó. E depois, o meu avô, que era o pai de meu pai, ele tinha que levar os vinhos de madrugada nos barris para entregar, e ele foi se alcoolizando, ele tinha 13 anos. Ele tomava muito vinho, ele ficou alcoólatra aos 13 anos de idade. E ele se tornou um homem muito perverso por causa disso. E meu pai saiu de casa com 10 anos de idade por causa da perversidade do pai. Meu pai foi um homem, não foi perverso assim de maltratar, ele não era uma pessoa grosseira, mas ele traiu minha mãe diversas vezes, até que ele saiu de casa quando eu tinha 16 anos. Eu praticamente mandei o meu pai sair de casa.
porque ele descobriu uma traição dele, ele já tinha várias mulheres, e eu descobri uma traição quando eu comecei a trabalhar, eu praticamente denunciei a traição dele e ele saiu de casa. Então eu passei a sustentar a minha mãe. Eu tinha 2 irmãos mais velhos que já eram casados. Eu era a mais velha das mulheres, então eu sustentei a minha mãe. Eu que trabalhava, aí eu vim para São Paulo com 18 anos, eu e uma irmã minha que está aí no grupo, ela é mais nova que eu. E a gente começou a trabalhar e estudar, e assim, a gente sempre teve essa necessidade de pai, sabe? Porque meu pai nunca foi um homem presente, ele sempre foi muito ausente. Mas antes dele morrer, eu sempre dizia, eu sempre perdoei meu pai. Eu sempre falei com ele, mesmo sabendo de tudo que ele fez. Eu preguei para minha mãe, eu jejuei por minha mãe, a gente jejuou a vida toda, minha mãe se converteu. Depois o meu pai parecia que nunca ia se converter, e agora, pouco antes de morrer, eu passei 2 anos lendo a Bíblia para ele. E ele se converteu e aceitou Jesus pouco antes de morrer. Mas meu pai já estava perdoado, sempre perdoei ele. E a minha mãe, eu sou muito parecida fisicamente com o meu pai, fisicamente, não na personalidade eu pareço com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito extremamente decente, mas ela era uma pessoa que ela sofria calada, sabe? Ela não trabalhou, não fez nada, então eu fiz o oposto dela, eu fui estudar, fui fazer. Ela me dizia, minha mãe era muito parecida com meu pai fisicamente, então ela via a minha imagem, ela lembrava do meu pai, ela ficava com muita raiva. Então ela me chamava de burra quadrada quando eu era criança, adolescente. Por causa disso eu fiz 4 faculdades, porque eu queria mostrar para minha mãe que eu não era uma burra quadrada. Mas eu perdoei ela a vida inteira, inclusive na morte dela eu acompanhei, eu estive com ela até nas últimas horas de vida dela, eu e a minha irmã que está aí no grupo, essa aí. Eles sempre foram perdoados porque eu me converti aos 16 anos. Eu aprendi sobre o perdão. Mas assim, esse meu bisavô, esse meu avô, eu tenho que fazer uma oração por eles, porque meu avô, o pai de meu pai, morreu ajoelhado, rezando o Pai Nosso. Ele teve um infarto e morreu assim, segundo a família conta. E o meu bisavô, eu não sei como morreu. É isso que eu queria saber. Ok, com relação a isso, né, que a irmã Marta falou, a irmã Poliana também, eu não sei o que eles fizeram, o que o meu pai fez, o meu avô, o meu bisavô, é aquilo que a gente vamos reiterar aqui. O que é que Daniel fez? Daniel, ele não tinha ciência de todos os pecados, de cada um do passado, dos pais. Então, o que ele fez? Ele se colocou diante do Senhor níveis profundos de arrependimento. Ele declarou palavras diante do Senhor, e o Senhor contemplou o coração de Daniel. Daniel entrou níveis profundos de arrependimento. Essa ação, esse gesto de Daniel serve de exemplo para nós, de descermos níveis profundos de arrependimento. Se tiver que confessar algo específico de um pecado, de algo, detalhe, o Senhor vai revelar. Então, não podemos entrar no desespero de relacionar, buscar. Se der para ter alguma informação, amém, porque você vai detalhar isso, essa informação chegou até você. Então você lança diante do Senhor, você vai detalhar isso. Mas as outras questões, basta olhar para os sintomas, entender, discernir, e essa intimidade que você tem com Deus, que é tão necessária, esse diálogo que você tem com Deus, essa presença do Senhor em sua vida, no teu quarto, no secreto, isso que vai fazer a diferença de você lançar diante do Senhor. Arrependimento é a chave. Irmãos, arrependimento é a chave até o Senhor voltar. Não é essa a mensagem que a gente tem no Apocalipse? Arrependimento, arrependimento, arrependimento. As testemunhas vão pregar arrependimento, não vai buscar arrependimento até na segunda metade, e as pessoas que não querem se arrepender vão blasfemar contra o Senhor. Então a chave é arrependimento. Arrepender do quê? De tudo aquilo que você tiver ciência, informação, e o que não tiver, você vai entrar em lugar de um coração quebrantado na brecha diante do Senhor. É isso. É um posicionamento de uma testemunha. Pano de saco e cinza. Eu não sei a sequência. Amém. Eu acho que é o Cristiano. É o Cristiano. Pode falar, irmão. Pastora Paz aos irmãos aí, a irmã Evelyn, o pastor Ricardo, a todos os irmãos. Estudo tremendo, irmão.
E assim, eu gostaria só de dar uma complementada também, e esse tema, assim, mexeu bastante comigo. É um tema que é tremendo, assim, a gente geralmente não estuda sobre isso, né? Mas como a gente já tem o conhecimento do Evangelho de Cristo, do Evangelho eterno do Senhor, dessas doutrinas que a gente aprendeu no seminário, né? Isso acaba entrando claro na nossa mente. Aí, só para pontuar, eu gostaria de falar só rapidamente aqui, Romanos 5,18, que denota muito bem essa raiz de bastardia que o senhor falou, pastor, que a irmã Evelyn falou também, que fala assim, né? Pois assim, como por um só, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, né? No verso 18 também vai dizer, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então, assim, antes de a gente nascer, antes de cada um de nós nascermos aqui, todos os seres humanos agora dessa atualidade, né, a gente nem conhecia Adão e Eva. Deus havia colocado uma autoridade sobre eles representavam, Adão representava Cristo, e Eva representava a igreja. Seus filhos sequer haviam nascido, e o diabo conseguiu, de alguma forma, perverter o coração de Eva, ela seduziu Adão, e eles pecaram contra Deus, desobedeceram a Deus, os nossos antepassados, né? E o que aconteceu? Acarretou toda uma maldição sobre nós, porque é visto que Deus falou para Adão, quando ele começou a requerer de cada um que havia acontecido, os pecados que haviam cometido. Ele jogou para Adão, Adão jogou para Eva, Eva jogou para a serpente. Então Deus veio trazendo a maldição e a sentença sobre cada um. Aí ele chegou para Adão e falou assim, Adão, maldita é a terra por tua causa. Então, a gente sabe que espiritualmente, pastor, o senhor bem pontuou aí, veio claramente na minha mente. O diabo, ele trabalha sobre a autoridade que Deus dá sobre nós. Assim como o diabo trabalhou na autoridade que Deus deu para Adão e Eva. Deus constituiu, Deus outorgou para eles essa autoridade. E no momento em que eles desobedeceram, essa autoridade foi quebrada e o diabo ganhou legalidade e conseguiu, de alguma forma, amaldiçoar toda a descendência de Adão, né? E a gente sabe que a gente também vê, lógico, nessa descendência que foi amaldiçoada, homens que se levantaram adorando o Senhor. Então isso acabou brecando um pouco dessa ação destrutiva de Adão sobre homens que a gente conhece como Enoque, que andou com Deus, todos da linhagem de Adão e Eva, né? E outros mais para frente, a gente conhece vários homens de Deus, Abraão, andaram com Deus, andaram confessando seus pecados, pecados dos seus pais, pecados dos seus filhos, né? E Deus teve misericórdia sobre esses homens, operou coisas grandiosas, livrou eles, suas famílias, né, do mal, e assim procede conosco da mesma forma, né? Essas raízes que o senhor bem pontuou e a irmã Evelyn, essas raízes da bastardia, ela pode sim ser quebrada a partir do momento que a gente coloca o nosso coração perante a presença de Deus. Agora com Cristo, né? Cristo, vamos dizer assim, ele quebrou essas raízes, né? Ele precisou nascer da mesma carne, da mesma descendência de Adão, para poder livrar ele. Ou seja, Cristo confessou os pecados de Adão, vamos dizer assim. Ele levou os pecados de toda a humanidade, de Adão e de sua descendência, sobre o corpo dele. E ele nasceu sobre a mesma carne, né, através da descendência de Maria, que é da tribo de Judá, né, que é da tribo lá de Davi. E então, para que ele pudesse interceder por Adão e Eva, confessando diante de Deus os pecados deles, e assim salvando toda a humanidade. Não é verdade, pastor? Glória a Deus, eu acho que era isso que eu queria só pontuar. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Então, muito importante, irmãos, termos esse discernimento, é o senso de consciência da responsabilidade que nós temos de avançarmos. Quando nós falamos de raízes aqui, e amarras, nós estamos falando também de prisões, de cativeiros. Muitos filhos de Deus estão presos, e é necessário uma libertação em uma determinada área ou outra. Nós estamos tratando aqui só da bastardia. Existem tantas outras situações que podem estar gerando na vida de uma pessoa. E a gente só está tratando da bastardia. E tantas coisas que podem gerar as consequências. Essas consequências são como algemas que nos impedem de avançar, que nos
que nos atrasa na caminhada. Aquele freio de mão puxado, sabe? E é necessário soltar o freio de mão. É libertar de todas essas amarras, esse peso daquela bola, né, concorrente, é se libertar para avançar naquilo que Deus tem para a sua vida, né, envolvendo, né, uma obra do Senhor para os filhos de Deus. Avançando aqui, nós estamos nesses tempos difíceis. Olha só a situação onde nós nos encontramos aqui, de tantos exemplos, né, que nós compartilhamos aqui, e vamos olhar um pouco para o cenário que Paulo declarou para Timóteo. Olha só os tempos difíceis de hoje. Filhos de pais ausentes. A gente encontra bastante por aí. Pais que não têm essa maturidade, eles não estão amadurecendo. Existe uma falta de alicerce familiar. Isso não só entre os filhos de Deus, mas na comunidade como um todo. Se até entre os filhos de Deus nós estamos enxergando isso, quanto mais, né, as nações. Existe aí uma doutrinação mundial, de governo mundial, contra a família constituída por Deus. Nós percebemos as diversas influências das telas, os artefatos eletrônicos, smartphones, PC, computador, TV, uma doutrinação, né, acerca disso tudo. Todo o sistema frenético impulsionando homem e a mulher saírem de suas casas, de seus lares, para que possam ter algo para a subsistência, e então não tendo tempo para dedicar aos filhos, que é uma instrução bíblica, instruir o filho no caminho que deve andar. O sistema babilônico cria diversas ferramentas e todo um cenário para que os pais não tenham mais tempo com os filhos. Então, o que os pais precisam fazer? O próprio sistema dá a eles, né, situações para que eles possam deixar, por exemplo, numa creche, com um cuidador, uma babá, porque os pais não têm mais tempo. E isso tira o quê? A conexão dos pais com os filhos. Os filhos passam a ter rédea sobre o lar. Os pais perdem a ordem de comando, não tem mais valor para os filhos. Entra essa questão do hedonismo, ou seja, os filhos sempre buscando o prazer. E nós percebemos muitos pais, por não ter tempo aos filhos, dão presentes, satisfazem os filhos com aquilo que os filhos pedem, ordenam. Já não é mais pedido, já é uma ordem. O filho ordena e o pai cumpre. Está instigando o quê? Ao hedonismo, a busca do prazer desenfreado, sempre. Aquele comportamento de dopamina, sempre. Aquele comportamento do vício que os eletrônicos oferecem para cada um. Também os dopamina, né? Eu falei o quê? Acho que sim. Dopamina. Então, aquele comportamento que os filhos estão aí todos os dias, né, com essas doses diárias dos eletrônicos. Existe toda uma desintegração familiar, gerando os filhos da desobediência. Ou seja, o inimigo está arregimentando para os últimos dias o exército da iniquidade. Já coloquei aqui, né, disponibilizamos esta semana os nossos materiais, os nossos escritos, numa nuvem, né, para que os irmãos tenham acesso. Um dos materiais que nós temos é armadilhas digitais. Neste e-book, nós colocamos aí que existe uma fonte de pesquisa acerca da fatia da geração Z, e que são os nascidos a partir do ano 2000. Essa fatia representa o maior percentual da humanidade. É a grande fatia que o inimigo está ingressando, está arregimentando, está aculturando, está treinando os filhos da desobediência. E a necessidade dos pais pegar as rédeas do lar, dos pais entender o trabalhar do inimigo e reagir em Cristo Jesus com relação a isso. Irmão Biraci, pode falar, meu irmão.
Tá com o microfone desligado? Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu queria fazer algumas perguntas em cima desse assunto que vocês estão aí meditando. O irmão pode falar mais alto um pouco? Sim. Espera aí que eu vou desligar só o fone do ouvido. E vou falar diretamente no celular, porque eu estava com o celular. Um momento aí, por favor. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo, gente? Sim, pode falar. Estamos ouvindo. Sim. Acerca do assunto que os irmãos estão conversando aí eu queria me surgiu algumas dúvidas e também me veio na lembrança algumas histórias que eu já passei, que eu já ouvi falar, entendeu? Eu já vivenciei também acerca desse assunto aí. Não sei se os irmãos lembram, na época que surgiu o G12 no Brasil, e o G12 veio para o Brasil, houve muitos problemas. Hoje que praticamente não ouvimos nem mais falar sobre o G12. E quando o G12 chegou, uma linha do G12, eles trouxeram essa ideia de se arrepender das coisas passadas, entendeu? De pecado dos pais. E eles tinham um movimento lá que chamava o culto da regressão, que era tão somente, era mais ou menos isso aí, você voltar à lembrança, tentar buscar o pecado dos seus pais, aquilo que seus pais cometeram, e também atos seus. E eles tinham sessões específicas para isso, de forma que até as pessoas manifestavam demônios, ou manifestava espírito, que muitos deles diziam que era até o Espírito Santo de Deus agindo. E essas pessoas começavam a confessar muitas coisas, tanto dos pais, dos avós, tantas coisas. E isso criou um grande desconforto dentro da igreja. E muitas pessoas não conseguiram se libertar. Não se libertaram porque eles colocaram a condição de se libertar nisso aí, de as pessoas se arrepender dos pecados dos seus pais, confessar. E muitas pessoas continuavam doentes, muitas pessoas continuavam com os mesmos problemas, muitas pessoas continuavam com não prosperar, não crescer, entendeu? Viver uma vida simples. E essas pessoas a maioria acabaram não se afirmando em Cristo, porque condicionaram a sua libertação, a sua cura, o viver uma nova criatura em Cristo Jesus, mais ou menos nesses assuntos aí que os irmãos estão conversando, entendeu? Então, por isso que houve muita rejeição. A ideia do G12 e de célula era uma ideia boa, entendeu? Mas houve muita rejeição, principalmente aqui na Bahia, por questão disso, dessa linha que eles trouxeram, e trouxe muitos problemas. Houve questão de abuso e tantas outras coisas nas sessões que eles faziam, entendeu? E houve muitos problemas. Aí é a minha dúvida. Pronto. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as nossas maldições, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, estava sobre ele, entendeu? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, entendeu? Aí eu digo, aí nós temos fatos na Bíblia, passagem na Bíblia, como a passagem do rico e de Lázaro,
que Lázaro mendigava, comia das migalhas que caía da mesa do rico, e o rico vivia esplendidamente. Aí eu fico me perguntando, quando eu tô ouvindo os irmãos falar, digo assim, será que Lázaro poderia ter uma vida melhor e ele não teve, porque ele não se arrependeu de alguns pecados dos pais dele, dos pais dele, que possa ser que tenha cometido, entendeu? Mas, entanto, a gente vê que Lázaro, ele morre e vai para o seio de Abraão, como está lá em Lucas, e o rico, ele vai para o tormento, entendeu? Aí eu digo assim, aí eu pergunto também, até que ponto eu tenho que me arrepender, eu tenho que orar a Deus e pedir perdão pelos pecados dos meus pais, até que ponto, entendeu? Porque se eu acho que eu viver uma vida, será que o sangue de Jesus, ele não tem a totalidade de nos perdoar, de nos lavar com o seu sangue, independentemente? Porque a própria Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, entendeu? Aí surgiu essas dúvidas, essas indagações, aí eu estou perguntando aos irmãos, principalmente os irmãos que estão aí, que trouxe o assunto nessa noite para a gente estar meditando, para que eu venha assim entender e compreender mais isso aí. Eu entendo que Daniel orou, pediu perdão pelo pecado dos pais deles, que é outro assunto, que é os pais deles que tinham a lei, tinha a palavra, foi dado um mandamento, foi dada uma ordem. Aí eu pergunto, outra pergunta, e os nossos pais que não tinham essa lei, que não tinha que não recebeu essa palavra, a palavra que o antepassado de Daniel recebeu, entendeu? E eles tinham. E aí, o que é que se faz? Como é que se arrepende? Até que ponto nós devemos nos arrepender? Porque possa ser que alguém viva com esse sentimento de culpa por alguma coisa que esteja passando, até mesmo geneticamente, não é questão de pecado, não é questão de pecado dos pais, mas ele tem uma deficiência genética e ele vai carregar isso até a volta de Cristo, ou até que ele morra, entendeu? Mas isso não significa que possa ser que alguma pessoa esteja passando por isso e ache que isso é por causa do pecado do pai dele, ou da mãe dele, do antepassado dele, dos avós, dos tataravós, e às vezes não é, pode ser alguma coisa genética. Aí a pergunta é principal, até que ponto é que a gente podemos nos arrepender, entendeu? Porque possa ser que eu faça essa oração, possa ser que eu busque a Deus de coração acerca disso, e o problema que está em mim, que eu estou vivenciando, a situação que estou vivenciando, não passe. E aí, faz o quê, então? Essa é a minha pergunta. Tá. É importante, irmão, sempre nós termos esse senso de consciência que o irmão está sinalizando aqui. É importante buscarmos o Senhor e o entendimento de todas as situações, os sintomas que nós estamos tendo, as dores que nós sentimos, não só dores físicas, enfermidades, doenças, mas também na alma, pensamentos, sentimentos, comportamentos, são sintomas que, se nós estamos buscando o Senhor, estamos orando, estamos tendo essa intimidade com o Senhor, o próprio Senhor vai nos conduzindo neste caminho de arrependimento. Por isso que eu sempre trouxe essa questão de Daniel, porque Daniel, mesmo amado, mesmo íntegro, reto, temente a Deus, de oração, de relacionamento, ele teve que descer nível de profundo arrependimento, porque o senso de consciência acerca do que estava lidando aumentou. Ele teve um aumento no senso de consciência a partir do momento em que ele leu as Escrituras. E nas Escrituras, ali, principalmente Levítico 26, a partir do verso 40, fala que o Senhor requer dos filhos ali, daquela geração, o arrependimento de suas iniquidades e das iniquidades de seus pais. E aí você entra nessa questão, até quando que eu vou entrar neste lugar? Aí vai depender muito do seu relacionamento com Deus, do relacionamento que nós estamos tendo com Deus, para não entrarmos em lugares de engano, porque eu estou, agora eu estou arrependido, e agora eu estou aprisionado porque eu começo a me frustrar, porque eu não consigo avançar, eu não consigo vencer. Então, muito importante ter essa questão do senso de consciência.
E aí agora só voltando um pouquinho assim, esclarecer um ponto acerca de Jesus. O sangue de Jesus, ele é suficiente, né? Ele foi suficiente. Mas Jesus, ele deixa um ensinamento quando aquela mulher sirofeniciana, ela chega diante dele. Ela era uma mulher, ela era uma nação, ela era uma mulher grega, ela era uma gentia, né? E ela chega diante de Jesus e ela gritando que a filha dela está terrivelmente endemoniada. Se a gente quiser ir lá para a Bíblia, está lá no capítulo de Marcos, capítulo 7, né? E ela fala, levantando-se dali, foi para o território de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos pés. Lá em Mateus, no capítulo 15, quando vai relatar essa história, fala que ela chegou gritando, que ela entrou gritando, e ela fala assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está terrivelmente endemoniada. E ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E seus discípulos chegam perto dele e falam assim, despede ela está gritando atrás de nós. E aí vamos voltar lá para Marcos. E aí essa mulher era grega, sirofenícia, rogava ali que expulsasse o demônio da sua filha, né? Expulsasse da sua filha o demônio. E aí Jesus olha para ela e ele responde, né? Para ela assim, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha o que Jesus está falando aqui. Ela está pedindo para que a filha dela seja liberta de um demônio. Jesus olha para ela e fala assim, eu estou dando pão para os filhos. Convém que eu primeiro alimente os filhos, para depois eu dar as migalhas para os cachorrinhos, aqui no caso, né, para depois alimentar os cachorrinhos. Então ela olha e fala assim, olha, Senhor, mas até os cachorrinhos, né, comem das migalhas que caem da sua mesa, então, libera para minha filha aqui uma porção do pão dos filhos, uma porção de libertação. Ele trata a libertação de demônios como o pão dos filhos, daqueles discípulos que estavam andando lado a lado com ele. Eram discípulos que já estavam conhecendo a ele, sabia tudo que Jesus ia fazer, já tinham entregue em devoção a sua vida a Jesus, porque estavam ali caminhando lado a lado com ele, eram os discípulos dele. E ele diz que ele está dando pão para esses filhos. Que pão é esse? Aquilo que a mulher veio buscar. Ela foi buscar libertação. Ela foi buscar libertação de um demônio para a filha dela. E aí agora, né, quando ele fala assim, eu nunca vi, né? Eu nunca vi tanta fé. Vai embora, porque a sua filha já está livre, o demônio já saiu dela, né? E aí ela vai para casa e ela encontra a filha dela lá deitada, em paz, né? E ele fala que a filha dela, lá em Mateus fala que a filha ficou sã na mesma hora. Grande é a tua fé. Ele olha para ela e fala assim, grande é a tua fé. E ele pega, então, aquilo que era pão para os filhos e leva e dá para ela, e a filha dela ficou sã. Uai, mas a filha dela não estava doente, ela estava endemoniada. Por que ela ficou sã? Né? Então, ele trata tanto a libertação como a cura atrelado um ao outro. Né? Atrelado um ao outro. Então, só para a gente esclarecer que a libertação faz parte do processo da vida daqueles que andam com Cristo. Salvação nós recebemos na cruz. À medida que a gente entrega a nossa vida para o Senhor, os nossos caminhos ao Senhor, nós imediatamente somos selados com o Espírito e recebemos a salvação. Mas a libertação é um processo cotidiano. É aquilo que a gente precisa se limpar, aquilo que a gente precisa se despir, né? Se despir desse velho homem. Todas essas coisas fazem parte da libertação. Isso é pão. Isso é pão dos filhos, que a gente vai encontrar, então, na palavra, através do relacionamento com Cristo. E o pão é diário. O pão é diário. A porção diária que nós precisamos. A gente estava falando no estudo anterior, né, sobre o Homer. O Homer é a porção diária para os filhos. A porção do maná diário. Essa porção envolve o pão, que está falando, que está relacionado com cura, libertação. É processo de obediência e o senso de consciência do que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Quando nós vamos descendo níveis de relacionamento com o Senhor vai mostrando para nós onde que nós ainda precisamos avançar, para não somente envolvendo as nossas vidas, irmãos, mas, por exemplo, os nossos filhos. Né? Muitas pessoas chegam até nós perguntando sobre os filhos. Os filhos estão assim, estão assados, com tais comportamentos, pessoas, famílias desesperadas. E aí, investigando, nós percebemos o quê? Que envolve o quê? Cura, libertação, arrependimento, descer mais no arrependimento. Tem uma coisa assim, a gente não conhece a questão do G12, tá, irmão Ubiraci, que o irmão comentou, o método de como eles realizavam isso. Nós estamos aqui, de acordo com as escrituras, buscando, né, apresentar para os irmãos o que é que as escrituras estão passando para nós. E, de fato, existem muitas questões em algumas congregações
que vão colocando algumas doutrinas humanas. Então, né? Você vê, eu não sabia nada sobre isso que ele contou, né? É. E você vê que até um culto de regressão, isso é misticismo, né? É. Aí começa a entrar outras coisas, sabe? E aí, infelizmente, acho que na psicologia tem disso também, então já coloca algumas coisas aí no meio. Infelizmente, existem essas situações, mas nós precisamos entender na palavra que o Senhor requer o que de nós? Buscar o Senhor, conhecer o Senhor, prossiga em conhecer o Senhor e o que Ele tem para a sua vida diariamente, essa porção diária, é o pão diário para as nossas vidas. Tem uma coisa que nós precisamos colocar sempre diante do Senhor, que sempre afeta a cada um de nós, que é uma raiz de orgulho. Por exemplo, a raiz de orgulho é algo que afeta a cada um de nós, a cada um de nós. E a raiz de orgulho é algo assim que nos impede de enxergar uma necessidade, por exemplo, de um conserto, de arrependimento, de pedir perdão, por exemplo. Às vezes o Senhor vai requerer de nós que nós entremos em contato com uma pessoa para pedir perdão para ela. E aí a gente fica com aquilo, mas se eu já lancei no Senhor, né? É como aquela confissão calvinista, né? Já me confessei, agora estou salvo. Mas a cura e a libertação não é só numa ocasião em que você reconhece, lança diante do Senhor. Muitas coisas acontecem neste encontro seu com o Senhor, mas o Senhor ainda requer de você níveis mais profundos de intimidade, de relacionamento, de confissão, de você alcançar a outras pessoas, principalmente os seus filhos. Os seus filhos. Quando você entra nestes lugares mais profundos. Aí entra tudo isso, né? Irmão Biraci colocou muito bem colocado, que às vezes as pessoas ficam sem onde ir mais, já fez tudo que tem que fazer, e não se acham mais num lugar onde que tem que ir, porque muitas das vezes pode faltar o quê? Essa intimidade com o Senhor, de relacionamento, de ouvir a voz do Senhor. Existem vários fatores, e um fator muito importante é mantermos este relacionamento com o Senhor. É o Senhor que vai falar acerca de uma situação, por exemplo. Você já entrou neste lugar de orar pelos seus pais. Isso aconteceu com a Evelyn, por exemplo. O próprio Senhor falou para ela, você não precisa mais orar pela sua mãe. Chega, você já fez o que tem que fazer. Pronto. Encerrou o caso. E o Senhor vai nos dando a direção. É o Senhor que vai nos instruindo. É o Senhor que vai mostrando e fazendo com que nós avancemos na nossa caminhada no propósito. Deu para esclarecer, irmão Biraci? Irmão, enquanto ele não responde, eu queria falar aqui sobre as doenças que a irmã falou aí. Desculpa, pode... Irmão Biraci ia falar? Mais ou menos, irmão. Mas agora eu estou na rua, eu precisei sair na rua novamente, eu estava em casa. Aí eu volto a falar com... Então, eu ia falar sobre a doença, né? Eu estudei bioquímica, que é a parte que eu trabalho, e ortomolecular, e a epigenética. As doenças genéticas, elas são só 10% de doenças são genéticas. A gente é agredido por agrotóxico, por intoxicação alimentar, por vírus, parasitas, bactérias, radiação eletromagnética. Então, a gente não pode culpar a doença, a genética, porque geneticamente a gente só tem 10% de possibilidade de desenvolver doença. Agora, tudo isso agredindo o seu corpo bioquimicamente gera doença. Então, algumas doenças que você não tem como descobrir a etiologia, se põe a culpa na genética. E hoje já se sabe que tem a epigenética. Você mudando seu hábito de vida, tendo uma vida equilibrada, regrada, controlando seus hormônios de estresse. E eu acredito que você vivendo uma vida espiritual contínua com Deus, você consegue dominar a sua carne, até o jejum espiritual, ensinando você a dominar a sua carne, você domina outras coisas. Não vai ficar comendo coisas que fazem mal, porque você domina sua carne, né? O jejum ajuda a gente a dominar a nossa carne. Então, eu acredito, isso não é eu só que acredito, né? Isso é prova científica. Você consegue driblar a genética e você consegue não produzir doença genética. Por exemplo, meu pai, a família toda, meu pai é hipertenso.
toda a família. Meu pai foi hipertenso e a gente cuidou dele. A gente fez ortomolecular e ele não é, ele ficou mais uns 20 anos da vida dele sem ter hipertensão. Eu fui hipertensa grau 3, não sou mais. Porque eu tive que mudar algumas coisas na minha alimentação, estilo de vida, e também me tratei, né, bioquimicamente. Então, por isso que a gente não pode dizer que tudo é a genética. Isso é na parte de saúde? Não. E aí eu acredito que esse corpo carnal, ele está sujeito a todas essas coisas, porque ainda nós estamos na carne. Então, você não consegue livrar absolutamente tudo, mas você consegue ter uma vida mais saudável quando você muda algumas coisas, né? É isso. Amém, irmãos. Amém. Vamos prosseguir aqui. A gente vai continuar na apresentação, e aí os irmãos que tiverem perguntas, vamos deixar para o final. Amém? Vamos prosseguir aqui. Aí eu acho que durante a apresentação aqui, alguns esclarecimentos podem ir sanando aqui. Só um pouquinho aqui, colocar. Então, olha só que interessante. Tempos difíceis que a gente estava tratando, né? Diversos comportamentos. Vamos falar aqui de alguns comportamentos que nós enxergamos aí. Muitos resultados. Nós percebemos que muitos pais são pais já na tenra idade, no início da adolescência, pais aos 13, avós aos 26, bisavós aos 39. Existe toda uma questão aí cultural acerca disso. Tudo aquilo que a gente já tratou aí antes, por falta de uma situação dos pais serem instruídos, maduros, acerca de conduzir os filhos conforme as escrituras, a falta de maturidade dos próprios pais, gerando nos filhos tais consequências, né? Quem lembra lá daquela fase do paz e amor, dos hippies? Aquela geração, olha só o que gerou hoje. Imoralidade sexual, altares contaminados, a gente vai tratar um pouco sobre esses altares contaminados, múltiplos cativeiros, uma situação, um pecado atrás de pecado, que vai gerando o quê? Diversos cativeiros, pecados não confessados, ainda vão gerando consequências em cima de consequências, legalidades espirituais, o inimigo tendo a legalidade de agir através daquele pecado praticado, o caráter vai sendo transformado de uma pessoa, gerando não apenas uma pessoa, né, contaminada, influenciada para agir na maldade, mas toda uma anarquia, uma sociedade totalmente voltada para a iniquidade. Então, são muitos resultados. E agora quero tratar com vocês acerca deste altar de concepção, onde os filhos, toda a concepção de filhos envolve uma relação sexual. E toda relação envolve um pacto de sangue. Isso é muito importante. Se a relação é espiritualmente ilegal, né, um altar contaminado. Este sangue deste pacto vai para este altar, envolvendo estes espíritos de imoralidade. A criança concebida nesta situação, ela vai ficar refém, aprisionada, por conta deste pacto contaminado. E suscetível a muitos ataques, inclusive na área da imoralidade. Aí gostaria de compartilhar com vocês as passagens bíblicas acerca deste altar de concepção, de que desde a concepção, então, tem consequências para a criança. Jeremias 32, verso 18. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és grande e poderoso, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Deixa eu ler aqui na Bíblia do celular, só um minuto. Uhum. Essa tradução é Almeida. Vamos pegar uma outra tradução. Vou abrir aqui com King James, tá? Uhum. 32. 18. Tu usas de misericórdias até 1000 gerações, mas retribuis o pecado dos pais dos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Yahvé dos Exércitos. E aí tem também Salmo 51:5, um salmo conhecido de Davi. O que aconteceu? Davi, ele desceu níveis de profundo arrependimento. Ele teve aquela situação envolvendo Batseba.
É uma situação de imoralidade. Ele fala assim, né, que reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Em uma outra tradução, vai dizer assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Só que antes disso, né, no versículo 1, ele está falando assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está confessando vários pecados aqui, dentre eles um adultério. Ele começa confessando um adultério, e ele fala assim, ó, Senhor, se compadeça de mim, apaga as minhas transgressões, porque eu estou cometendo um pecado que, inclusive, a minha mãe, né, no caso, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. É algo que parece que já tinha uma raiz nessa família. Então ele confessou também. E ele confessa, exatamente. E ele confessa e arrepende-se, né? Então ali ele vai falar, Senhor, me limpa, me purifica com esopo, serei limpo, né? Ele vai trazendo essa confissão, né? Purifica-me, né? E serei limpo, não retires de mim o teu espírito, né? É um salmo muito bom, muito maravilhoso para a gente avaliar, analisar nesse quesito de confissão. Agora, Salmo 58, né? Verso 3. 58, 3. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Vou ler a King James também. Desde o nascimento se rebelaram os ímpios e se desviaram do caminho certo, todos aqueles que vivem mentindo. Agora, Isaías, né? Isaías 48, verso 8. 48. 8. Mas tu não só não tinhas ouvido, antes também nada imaginavas ou sabias. Além de tudo, desde a antiguidade que o teu ouvido se tem fechado. Sei muito bem o quão és leal e traiçoeiro e que desde o nascimento te chamam rebelde. Ou seja, desde o nascimento. Então, ele já, algo que, desde os pais, isso foi transmitido no ventre. Então, a ação começa na concepção. E é necessário que um servo de Deus entre neste lugar de arrependimento, né, profundo, é algo que envolve a vida dele e aqueles que fazem parte da casa dele, né? A questão familiar é muito importante, né? Colocamos aqui Provérbios também acerca disso, 3, verso 33. A maldição do Senhor está sobre o perverso, sobre a casa dos perversos, mas ele abençoará o lar dos justos. E a perversidade está relacionada e atrelada diretamente à iniquidade. Quando a gente fala de iniquidade, a gente está falando de pecado rotineiro, aquilo que já se tornou perversidade na vida da pessoa. Então, iniquidade tem a ver com a perversidade. Então, quando ele fala, a maldição do Senhor está sobre a casa dos perversos, mas ele abençoará o lar dos justos, ou seja, o próprio Senhor ele vai tratar com aquele que anda em iniquidade. Provérbios 14, 11, né? Provérbios 14, 11. A casa dos perversos será destruída, mas o tabernáculo do justo florescerá. Amém. Então nós temos aí, na palavra de Deus, algo que precisamos atentar sobre descer, cavucar, buscar, se colocar diante do Senhor, repetindo, fazer como fez o profeta Daniel. Outros sintomas e comportamentos aqui que nós percebemos, né, na sociedade. Tentativas de esconder a gravidez, por exemplo, essa vergonha, essa vontade que passou pela mente do aborto, de rejeitar o bebê. Quando tem, né, a concepção ali, acontece o quê? Podem acontecer brigas, a vontade de separação dos pais. Puxa, você percebe uma família ali, tá na bênção, né? Como dizem os irmãos. Aí, de repente, amém, tem um filho, oh, glória a Deus, aleluia, não passa um pouco de tempo, os pais se separam. Acontece, a gente já viu muitas vezes acontecendo isso. O abandono, o pai acaba abandonando a família, também é um sintoma, um comportamento. Rejeição pelos avós, palavras proferidas contra aquele filho indesejado, entre aspas, assim.
Então, são muitos comportamentos e os diversos resultados que vão acontecendo no âmbito espiritual, principalmente. A perseguição que acontece desde a concepção, que na palavra de Deus a gente já percebe que por conta dessa raiz, dessa iniquidade, desde a concepção a perseguição acontece. O inimigo se aproveita desta legalidade para agir contra aquela vida. A ação dos demônios, a dificuldade na gestação, por exemplo, pode ser uma situação. Muitas das vezes, quando nós percebemos o cordão umbilical enrolado no pescoço, será que é uma situação que pode gerar, é algo? Muitos falam que sim, outros falam que é uma coisa que pode acontecer na gestação normal, ali os médicos falam, mas a gente percebe que desde a concepção já existe uma batalha espiritual. Se os pais não estiverem atentos e ela foi gerada num altar contaminado, então vai estar muito vulnerável. A criança ela vai começando a crescer já com uma carga espiritual muito grande. E aí a gente passa o quê? A entender toda a ação do inimigo para desconfigurar a identidade dessa criança. A passividade, a moral, a criança passa a ficar ali só na reação, ela não tem ação ali na sociedade, no meio das crianças, uma irritação, uma rebeldia além do normal, elas ficam isoladas socialmente, tem aquele sentimento de inferioridade, de rejeição, de insegurança, porque não tem o pai, não tem a mãe ali, então é esse sentimento de insegurança, de carência, tem aquela dificuldade de se adaptar onde ela está ali no ambiente, até mesmo dentro da própria família, porque falta a presença do pai, da mãe, não houve ali o tratamento devido diante do Senhor, aquela movimentação de fuga, de fugir, a sensação de ir embora, a introversão, é totalmente assim, a personalidade vai passando a ser moldada pelo próprio inimigo ali. Então, muitos sintomas a gente consegue perceber, né? Até mesmo na área sexual, né? A confusão de identidade, a perversão, a manifestação de alguns trejeitos aí, ela está suscetível a sofrer abusos na infância e até na fase adulta, por não tratar isso em Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro, ela está suscetível a ser manipulada pelo inimigo e até na fase adulta cometer abusos, né? A gente percebe aí testemunhos, né? Envolvendo aí pessoas que, infelizmente, acabam caindo nessa área aí, sofrendo ataques espirituais, né? Sejam nos sonhos, ou seja, desde a concepção, isso envolve também os sonhos, envolvendo imoralidade. Claro que a gente está tratando de raiz de bastardia, mas nem tudo, né, que acontece nos sonhos é porque é bastardia. A gente só está tratando uns sintomas que pode acontecer numa raiz de bastardia. Aí envolve lascívia, promiscuidade, tantas outras situações aí que o inimigo nada de braçada, por quê? Um abismo chama outro abismo. Então, muito importante estar atentos a estes sintomas. Está acontecendo alguma coisa, alguma situação, é necessário o quê? Buscar no Senhor, se colocar diante do Senhor. O Senhor, ele está acessível a cada um de nós. Nós precisamos entrar nestes lugares. Outros sintomas durante a vida, uma sensação de solidão em meio à multidão, incapazes de se encaixar no propósito, na obra do Senhor, até mesmo na família, a baixa autoestima, aquela sensação, não aceita os ensinamentos, não deixa um legado para os filhos, não se importando com os filhos. Lembrando de Jefté, ele perde ali a posteridade dele. Então, essas questões todas vai sendo transmitido de diversas formas. A questão da inveja com relação ao cônjuge, com relação à posição sendo ou ministerial ou profissional, a pessoa se torna um egoísta, ela se fecha tanto, capaz de não atentar às necessidades, não servindo a família devidamente, acaba cedendo algumas coisas aos filhos,
Por quê? Para compensar uma culpa, geralmente, por não ter tempo aos filhos, acaba o quê? Compensando, cedendo, presenteando os filhos com alguma coisa, e aí vai fortalecer o quê? A sua rebeldia, né? A sua falta ali de presença, o comportamento narcisista, a manipulação, a questão de controlar as pessoas que estão ao redor, o sentimento de inveja, de ciúmes, de rejeição, não rejeita a correção, ela não aceita o discipulado, ela sente a falta de confiança nas pessoas, ela não confia nas pessoas, por não tratar, não descer níveis de arrependimento diante do Senhor, não investigar isso diante do Senhor, não consegue ouvir conselhos, ela não consegue enxergar a necessidade de mudança na vida dela, não enxerga a própria realidade. Ela não consegue enxergar, ela está cega, ela está surda, ela não consegue ouvir, ela não consegue ver. Ela busca se projetar como igual Jefté, para querer sobressair sobre os outros. E ela sempre vai estar o quê? Criticando, atacando, culpando as pessoas quando ela se sente num cenário de insegurança. Para ela não ser revelada, ela acaba tendo comportamentos hostis contra essas pessoas, culpando, acusando e tudo mais. Então, são vários sintomas que podem estar relacionados aí com essa raiz de bastardia, de rebeldia, o narcisista. Então, muitas coisas que a gente está colocando aqui e que, se nós temos alguns desses sintomas, nós precisamos lançar diante do Senhor. E agora eu quero colocar para vocês o estigma, a marca do bastardo, que o Senhor declarou aqui em Isaías capítulo 14. Isaías 14 fala o quê? É uma declaração do próprio, para o próprio Satanás, onde ele diz assim, ó, tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Olha só que interessante. A descendência dos malignos jamais será nomeada. É a posteridade que não vai ser achada no meio da congregação, dos dízimos, dos santos. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e acham um mundo de cidade e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes e os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Por quê? Babilônia, porque ela é a mãe de todas as prostitutas, de todas as abominações da terra. Ela é a mãe, né, que gera, a prostituta que gera muitos filhos bastardos. E bastardo aqui no original significa abominável, detestável, profano. É o que o inimigo quer gerar na geração, a cada geração. E se é a geração atual não tratar isso diante do Senhor, e esta contaminação vai passando de geração em geração, conforme nós lemos aqui, que visita até a 4ª geração. E se não tratar, vai passando de geração em geração. É necessário alguém entrar na brecha. É necessário um profeta Daniel para cancelar isso aí. Cancelar tudo isso aí. Quando a gente fala de bastardia, de filhos, de mortandade, de uma posteridade que é cancelada, como aconteceu com Jefté, ele não teve mais filhos, e a única filha dele, ele exterminou. A gente vê aqui no discurso de Estevão, acerca do santuário de Moloque. Como que era o santuário de Moloque? Ali, quando Israel estava afastado do Senhor. Eles pegavam os filhos e colocavam os filhos vivos em sacrifício. Moloque, ele era simbolizado com um touro de bronze, incandescente no fogo. Então os filhos eram colocados ali dentro e os filhos vivos gritavam por conta do fogo, eles eram
cozinhados dentro do ventre ali da estátua de Moloque. E juntamente com os gritos daquelas crianças, eles tocavam buzinas, tocavam tambores para abafar o som do grito das crianças. E qual é o santuário de Moloque nos dias de hoje, irmãos? Aborto. Aborto. O tanto de aborto, tanto que o sistema babilônico vai aculturando a humanidade para legalizar o aborto nas nações. E aí o santuário de Moloque está muito mais usado nos dias de hoje do que nos tempos antigos. E aí a gente percebe o quê? A necessidade de ter um coração como o coração de Davi, de ter um coração como o coração de Daniel, de descer níveis profundos de arrependimento. Porque Davi, ele foi um filho de Deus que sofreu rejeição. Como mesmo nós lemos aqui, a Evelyn leu, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele confessando as suas iniquidades e fazendo lembrança da iniquidade de sua mãe. E aí, ele sendo tornado como um estranho em sua própria casa, pelos seus irmãos, ele não sendo aceito na própria mesa de sua casa. Tu reconheces a minha afronta, a minha vergonha, o meu vexame. Davi não se assentava à mesa. Ele não era aceito pelos seus irmãos. Todavia, se nós tivermos um coração como um coração quebrantado, um coração de descer níveis profundos de arrependimento, nós vamos entrar na descendência de Davi, como os profetas proclamaram naquele dia: levantarei o tabernáculo caído de Davi. A descendência de Davi, conforme está em Jeremias 33, vai apontar para Cristo. E Cristo é o cabeça, Jesus, e o corpo, a igreja. Então nós precisamos entrar neste lugar de profundo arrependimento, o genuíno arrependimento, que não haja nenhum sintoma mais para nos amarrar, frear, atrasar a obra de Deus em nossas vidas, porque nós fomos chamados para libertar muitos cativos. Mas para que isso aconteça, é necessário que estejamos plenamente livres de toda e qualquer amarra do inimigo, situação do inimigo contra as nossas vidas. Então, este é um assunto muito importante, que vai envolver Davi, vai envolver o profeta Daniel, vai envolver a igreja, a missão da igreja de realmente desvencilhar as raízes. E dentre essas raízes, raiz de bastardia. A Luciana colocou aqui, jejum e oração. É o caminho, irmão. Descer níveis de profundo arrependimento envolve jejum, oração, porque isso vai aumentar o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com o Senhor. E o Senhor vai te revelar o que você precisa fazer para você ser plenamente livre. E você liberta, você vai ser capaz de desvencilhar, de romper muitas barreiras e alcançar muitas famílias que estão aprisionadas com essas raízes. Pano de saco e cinza. É isso aí, irmão. Conseguimos encerrar a apresentação.